Boa noite, vamos para a nossa segunda tentativa de fazer live essa noite. Vamos ver se agora vai fluir, né, a questão da internet aqui, tá? Sejam bem-vindos de novo. E vamos respondendo as perguntas, né? Vamos poupar vocês dessa segunda abertura de live. Eu acho que agora vai. Se travar de novo, vocês me comuniquem que qualquer coisa a gente transfere a live para amanhã, não tem problema. A gente precisa aprender a fluir com a vida como a vida conduz. Como a realidade se apresenta, a gente se adapta. Vocês sabem que a maioria das pessoas que não conseguem ser felizes na vida é porque estão tentando mudar a realidade de alguma forma. Tudo é aprendizado. Não fluiu como você se planejou? Não tem problema. Pensa numa segunda opção, pensa em outra estratégia, transfere se for o caso. Então, a gente precisa aprender a ser como o rio que flui. A gente precisa aprender a se adaptar e se alegrar, inclusive com aquilo que a gente não planejou. A gente precisa se alegrar, inclusive com aquilo que não deu certo. Se a gente for capaz de entrar em harmonia com o universo nesse nível, você vai conseguir, talvez, se sentir como um com o universo, ser um com, que é o Deus conosco, né? Então, se a gente consegue chegar nesse nível de aceitação da realidade, o que a gente vai sentir é leveza, paz, inclusão no nosso coração. E, curiosamente, essa é a lição. Se a gente aprende a lição, a vida vai fluindo cada vez mais. Sejam bem-vindos de novo. A Monique colocou até que a imagem melhorou, então tá tudo certo. Eu até ia mudar de local aqui, mas lá na sala tá muito quente. Então voltei aqui pro escritório, onde tem ar-condicionado também, né? Porque sim. Vamos ver então perguntas. Vamos respondendo agora. Tem bastante perguntas. Boa noite, prima. Boa noite, pessoal aí que vai chegando. Tia Leila, minha mãe tá por aí também. Meu pai assistindo. Sara colocou agora vai. Silvana, de vida fluindo, eu entendo. Azar, Silvana. Vamos para a pergunta então, que tem várias perguntas para responder. Se vocês quiserem ir mandando mais por aqui, fiquem bem à vontade. Tem um pontinho de interrogação aqui do lado direito. Faça uma pergunta ali, que daí não corre o risco de eu não ver, tá? Se vocês fizerem a pergunta no comentário, às vezes eu passo reto. Medo de escuro. É um sintoma de lembrança ruim no parto? Exemplo, passar da hora de nascer? A gente não pode afirmar isso, tá? Pode ter várias situações e a forma como o inconsciente, como a criança interpretou. Não falou que é uma criança, né? Eu supus que é uma criança. A forma como a pessoa interpretou o fato traumático fez com que ela desenvolvesse, por exemplo, algumas fobias, entre elas o medo do escuro. Pode ser por causa disso? Pode. Mas esse medo do escuro também pode estar relacionado a outras situações. A gente não pode afirmar. Eu tenho uma boa notícia para ti, tá? Nós não precisamos descobrir qual é a origem exata do trauma para poder tratá-lo. Nós não precisamos nem contar o nosso trauma para o terapeuta. E essa é uma dúvida muito comum que chega até mim na constelação, especialmente na constelação em grupo. Às vezes chega a pessoa para mim e fala assim: eu quero resolver uma situação não resolvida no meu coração, tem a ver com um trauma. Eu não quero expor esse trauma em grupo, porque às vezes é um trauma, né, de coro mais íntimo, né, da pessoa, e não precisa falar o que aconteceu, a pessoa não precisa se expor na constelação. Ela precisa falar o mínimo necessário para que a gente consiga encontrar a solução. O que é o mínimo necessário nesse caso? Eu passei por um trauma quando eu tinha tal idade. Ou eu tenho esse sintoma na minha vida hoje. O que pode ser esse sintoma na minha vida hoje? Medo de escuro, como foi citado na pergunta.
não consigo olhar nos olhos das pessoas. O que mais pode ser um sintoma que algum trauma pode ter causado? Eu não consigo confiar em ninguém. Tantos outros sintomas, né, que o corpo, que o nosso inconsciente pode ter desenvolvido. Aí a gente, através da constelação, vai ressignificar o ponto traumático, que é aquele ponto onde tudo começou. Tem uma metáfora que eu quero contar para vocês. Não adianta muito a gente colocar a nossa energia tentando resolver o problema no problema em si. A gente precisa ir lá na origem e mudar um ponto essencial lá na origem. Aí sim, depois cria-se um efeito cascata onde tudo se resolve. A metáfora que eu quero contar é a seguinte: um avião que parte de São Paulo para Brasília, mas na partida muda 1 grau só a rota para o lado, vai chegar a 200 km distante depois. Porque quanto mais precoce a gente sai do trilho, mais longe a gente fica do nosso destino. Ou seja, você não precisa de grandes intervenções para se curar de grandes problemas. Teu problema pode ser gigante. A tua solução pode ser pequena, pode ser simples e pode ser rápida. Desde que seja exatamente no ponto essencial onde tudo começou. Fez sentido? Então, medo do escuro. A gente não sabe exatamente o que acarretou o medo do escuro para essa pessoa específica. A gente precisaria ver, no caso dessa pessoa, o que tem por trás, aonde tudo começou para essa pessoa. Né? Que pode ser, sim, né? Segundo a hipótese de quem fez a pergunta, né? Pode ser algum trauma de nascimento. Né? Fez sentido para você? Sejam bem-vindos enquanto o pessoal vai chegando. E eu vou respondendo aqui as perguntas. Sentimento de culpa. Como curar? Se você fez algo que não foi legal, como é que eu posso dizer? Se você foi uma jaguarona, nem sei se foi uma mulher que fez a pergunta, acho que foi. Se você foi uma jaguarona que fez alguma sacanagem com alguém, então a culpa faz sentido. Você fez algo de errado, a culpa acontece com quem faz algo de errado. Então o que a gente precisa fazer com a culpa nesse caso? A gente precisa compensar. A gente precisa ir lá para a pessoa que a gente fez mal e fazer algo de bom para compensar. Se a pessoa não aceitar, você aceita. Você se retira. Isso acontece muito em relacionamento de casal, né? O jaguara pisa na bola. E o que ele precisa fazer com essa culpa que vem? O que ele precisa fazer para recuperar essa relação? Precisa fazer algo de bom como compensação. Mas o poder de solução sempre está na mão do ofendido. O poder da solução está na mão da vítima. O agressor está de mão amarrada. Então, se a vítima, né, se quem sofreu o dano recusar a compensação, a pessoa precisa se retirar e aceitar essa realidade. Esse é assumir o peso, né, da responsabilidade. Agora, o que acontece na maioria das pessoas que me procuram? Elas não fizeram algo de errado e elas estão sentindo culpa. Então tem 2 pontos aqui. Se você sente culpa meio que generalizada por tudo, isso pode ser um sentimento adotado. Você ficou leal a alguém da tua família e você está sentindo o sentimento daquela pessoa. Esse é um sentimento que não é teu. Então você precisa devolver o sentimento adotado para as pessoas. Isso é muito comum, tá? Nós temos 5 tipos de emoções. Eu falei sentimentos, né? Mas o correto é emoções. Temos 5 tipos. Uma delas, que é a terceira, é emoções adotadas, que a gente fala, né? Sentimentos adotados. É quando alguém do nosso sistema, da nossa família, sentiu culpa, não conseguiu lidar bem com aquilo. E nós, mais novos, às vezes, por lealdade, a gente assume a culpa daquela pessoa. Então a gente precisa olhar para isso de uma forma mais profunda e mais sistêmica, tá?
E eu ainda acrescentaria que a gente sente culpa toda vez que a gente faz diferente da nossa família de origem. Então, se você vem de uma família de médicos, todo mundo é médico, e você decide que pode ser bem diferente de medicina, você decide que vai trabalhar vendendo arte na praia. Tem algo de errado com isso? Não. Você vai sentir culpa? Sim. A culpa, nesse caso, significa eu estou fazendo diferente da minha família e por isso eu me sinto culpado. Ou quando você é de um partido político, mas sua família é de outro, às vezes você sente culpa, porque é diferente. Nós temos medo de ser excluídos da nossa família. É por isso que a culpa acaba chegando. Então pode ser muita coisa, tá? Esse sentimento de culpa que você está sentindo ali, que você pediu como curar. Espero que esses 3 itens, né, que eu falei para ti, talvez tenham trazido uma pequena luz para que você saiba lidar um pouquinho melhor com essa culpa. Em todos os casos, o que você precisa fazer é agir. Se você paralisar e ficar, eu sou culpada mesmo, e se vitimizar, aí já era. Para as vítimas, não há solução. Para quem fica lamentando, não há solução. Então você precisa agir mesmo sentindo a culpa. Eu vi aqui que a Monique colocou sobre culpa aqui também, né? Opa! Se vocês tiverem perguntas, é aqui no ponto de interrogação, tá? Porque aqui os comentários vão descendo e eu não consigo mais achar depois. Bem nessa linha, e a culpa das mães? Porque dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Como saber se é algo natural ou algo precisa ser olhado? É verdade, tem esse ditado, embora eu não concorde com isso. Hoje, culturalmente falando, ou talvez olhando para a realidade atual, as mães são muito julgadas. Então, se a mãe protege demais, ela é super protetora e vai tornar o filho fraco. Se a mãe não faz nada, é porque a mãe é uma diligente, está negligenciando a educação do filho. Sempre vai ter julgamento. Mas, na constelação, a gente ensina que, em hipótese alguma, nós temos o direito de julgar uma mulher que foi escolhida por Deus para gerar uma vida. Em hipótese alguma, nós julgamos a mãe numa constelação. Dos outros, né? E também a nossa. A gente não julga. Então, esse é um princípio básico da constelação. Isso é algo muito essencial e básico que a gente ensina também, né? Só que o que acontece? Dado que tudo que a mãe fizer vai ser criticado de uma forma ou de outra, ela precisa, na verdade, se retirar de ficar ouvindo tanto conselho e tanta coisa e precisa seguir o coração. Tem uma coisa que Bert Hellinger falou e eu concordo plenamente, que existe uma intuição profunda, um fio condutor que faz com que a mãe haja da forma que ela precisa agir para que o filho fique forte na medida certa para que consiga ficar vivo e ter sucesso depois. Então, se a mãe é braba, pode ser que há algo por trás conduzindo ela para ela ser assim, e é como precisa ser. O que eu percebo? Nas mães que ficam querendo não sentir essa culpa de mãe, que a Monique falou ali, elas se tornam boazinhas demais. E quando elas se tornam boazinhas demais, sendo que a intuição delas diz outra coisa, aí o filho começa a dar bastante problema. Será que eu respondi você, Monique? A Neuza colocou tentando te culpar por coisas que ela mesma fez. Como se livrar dessa criatura? Uma criatura que tenta te culpar por uma coisa que ela fez. Tu precisa... Respondeu, o Monique colocou. Tu precisa, na verdade, perceber
qual é a parte tua de responsabilidade. Responsabilidade é diferente de culpa, tá? Às vezes as pessoas não conseguem entender o que se passa no coração e na alma. Acho que eu fui muito querido nessa resposta. Deixa eu responder de uma forma diferente. As pessoas, racionalmente, não conseguem entender o que se passa no coração. Então elas tentam interpretar e acaba na prática saindo algumas coisas meio tortas, meio divertidas. Então, por exemplo, quando um sacristão culpa você, né, que fez a pergunta, por uma coisa que você não fez, que ela mesma fez, o que pode ser a dinâmica? Pode ser apenas uma justificativa por um sentimento que a própria pessoa não tem conhecimento, porque talvez ela não trilhou o caminho do autoconhecimento, porque talvez ela nunca fez uma terapia na vida antes. Geralmente, o que está por trás disso é uma coisa mais profunda e inconsciente. Então, o que você pode fazer com isso? Você pode olhar para essa pessoa que te culpa e se perguntar. Você não precisa nem fazer nada em relação a ele, mas é mais você com você mesmo, tá? Porque nada acontece por acaso. Se esse caso chegou até você, é porque você tem algo a aprender com isso também. E aí você olha para essa pessoa e procura então entender. Será que eu entrei em transferência com essa pessoa? Será que eu gerei uma expectativa e depois eu não cumpri? Será que nunca nem passou perto da terapia, né? Será que eu tenho que aprender o que com isso? Será que eu não me coloquei como se fosse mãe dele por algum momento? Isso acontece, né? E o homem, será que eu não me coloquei como pai dela em algum momento? Então, a proposta aqui é sempre trazer para nós o que eu posso aprender com isso, qual é a minha responsabilidade sobre aquilo que acontece comigo, porque nada é por acaso, tá? E geralmente quando a gente faz esse caminho de primeiro olhar para nós, o que eu tenho que aprender e tudo mais, a gente consegue olhar para o outro com outro olhar. Porque então o outro está te culpando, né? Qual é a reação? Injustiça. Se é injustiça, eu vou contra-atacar. E aí cria-se o caos. Parece que voltou. E agora, voltou? Ou tá travado ainda aí? Aguarde sinal de vida. Vou até tirar a pergunta aqui. Despencou o número de pessoas presentes também, então quer dizer que tá travando bastante. Pessoal, eu acho que a live vai ter que ficar para amanhã. Suzy colocou, voltou. Vamos para uma última tentativa? A terceira é da sorte. Voltou. Tá, beleza, vamos tentar de novo. A maioria das pessoas saíram da live porque tava travando, né? Tá, vamos para as perguntas. Cadê? Café em demasia tem a ver com algo? Olha que pergunta interessante, né? Quase uma curiosidade. Todo excesso esconde uma falta, né? Café em demasia tem a ver com algo? Depende muito. A Senana colocou amanhã não dá, amanhã tem grupo de constelação, né? Amanhã de noite não dá, só se fosse de tarde, de meio-dia, de manhã. Amanhã de noite tem grupo de constelação, né? Inclusive tem 6 vagas ainda para o grupo de amanhã. Se alguém quiser se inscrever, me chama depois aí que tem essas vagas, tá? O Mossalino colocou, estamos presentes no evento. Então a pergunta é, café em excesso tem a ver com algo? Todo excesso esconde uma falta. Toda compulsão, independente de qual for, pode significar uma desconexão consigo mesmo ou um sentimento de falta, de vazio interno que você tenta suprir através de algum excesso externo. Fez sentido? Ou eu fui muito técnico agora? E o café em específico não diferencia de outros excessos também. Mas eu vou falar o meu caso, por exemplo. Eu gosto muito de café.
Nos cursos de constelação eu tomo muito café. No dia a dia eu tomo dentro do limite recomendado para o dia. Eu procuro prestar atenção nessas informações, né? Então depende. Num curso, não é nem num grupo de constelação, é no curso, né? No curso eu tomo muito café, porque eu penso muito rápido. Então, quando alguém me faz uma pergunta, geralmente eu crio 4 linhas de raciocínio na minha mente, de respostas completas, né? E eu me pergunto, qual caminho eu devo seguir que vai trazer solução para aquela pessoa? Eu não vou responder o que eu quero responder, eu vou responder o que a pessoa precisa responder. Então, para eu pensar tudo isso muito rápido, eu tenho que estar bem ligado. E por isso eu gosto de café nos cursos. Mas eu não veria como um vício. Eu diria que só veria como um vício se aquilo começa a te fazer mal, né? Então, se aquilo não está te fazendo mal, eu diria para você lidar bem com isso, né? E talvez procurar diminuir se te faz mal. Mas todo excesso esconde uma falta. Vamos para a próxima pergunta. Que não é uma pergunta, é sobre a pergunta de antes, né? Será que a pessoa não é mau caráter? É sobre a pergunta de antes que eu te falei, que a gente tava falando, né? Que a pessoa fez algo de errado e culpou a outra. Esse tipo de julgamento moral revela muito sobre o que está no nosso coração. Pessoas que são extremistas, qualquer coisa rapidamente, é mau caráter, é isso, é aquilo, são muito taxativos. Geralmente essas pessoas entram em movimento de morte facilmente. Então uma coisa que eu não aconselho em hipótese alguma vocês fazerem é ser aquela pessoa que coloca um ponto final muito rapidamente, né? Então, o que tem por trás? Tem muita coisa por trás. As pessoas são muito complexas. Então a gente não pode trazer julgamentos morais. Será que a pessoa não é mau caráter? Olha de um jeito mais profundo. A gente é mais inteligente que isso. Olha de um jeito mais profundo e perceba o que fez agir daquela forma. Tá, a pessoa tem uma dor da infância, tem um emaranhado sistêmico que fez ela agir daquela forma. Por que eu me conectei com ela? O que em mim precisa ser visto que eu me conectei com ela? Então, ao invés de dizer, a pessoa é isso, o que eu sou para estar precisando atrair essas situações na minha vida? E especialmente se repete, né? Especialmente se isso vem acontecendo na segunda vez, a terceira vez. Então esse é o convite que a gente se faz. Fez sentido? A culpa sempre é nossa, né? E nesse caso, culpa não quer dizer que a gente fez algo de errado, quer dizer que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente aceita e se conecta na nossa vida. Cadê? Próxima pergunta. Como curar ferida da rejeição? A gente cura a ferida da rejeição através do vínculo e com pessoas. Tem um ditado que eu acho muito bom, que é: pessoas ferem, pessoas curam. Então eu preciso curar do vínculo de rejeição com as pessoas. O curioso é que geralmente quem tem a ferida da rejeição vai agir de uma forma na vida que vai fazer com que aconteça coisas com ela, que ela se sinta rejeitada de novo. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas quando a gente tem um ciclo em aberto na nossa mente em relação ao nosso passado, o nosso inconsciente vê aquilo como um gasto energético. Tem um ciclo em aberto que falta ser concluído. E o nosso inconsciente busca concluir todas as perguntas sem respostas que você tem ali no teu inconsciente. Então, estou com uma ferida da rejeição, estou com uma mágoa de um trauma lá do passado, de alguém que me fez mal, me rejeitou, ou me senti rejeitado. Para que o inconsciente consiga parar com esse gasto energético, ele precisa fazer com que uma situação se repita na tua vida, para que você consiga resolver a partir do novo problema. Será que fez sentido?
Basicamente ele vai fazer você passar pelo problema de novo, para que agora, no presente, você resolva as duas situações junto. Por isso que a maioria das pessoas que dizem, fui abandonada lá no passado, acaba se colocando, se expondo a relacionamentos onde é abandonada de novo. Olha como isso se conecta com a pergunta anterior. E aí, a culpa é de quem te abandonou? Ou você, por ter algo não resolvido no teu coração, ficou atraindo pessoas que iriam abandonar? Olha que interessante. Então, como se cura a ferida da rejeição? A gente precisa talvez olhar para o passado e contar para nós mesmos, para nossa criança interior, como a gente não foi rejeitado, como a gente leu a situação como rejeição, mas você pode fazer diferente agora. Você olha para o teu presente e mesmo com medo de ser rejeitado de novo, você vai dar um passo em direção às pessoas. Você vai se expor a relacionamento de novo, mesmo com medo de ser rejeitado. E quando você perceber que começou a ser bem sucedido nessas novas relações, você vai curar agora no presente um trauma do passado, sem necessariamente, muitas vezes, sem nem olhar para o passado em si. Esse é um convite difícil, interessante e maravilhoso. Curem o passado sem olhar para trás. A forma como você age na vida, no presente, para a frente, se é um estilo de vida que cura, você não precisa estar visitando o teu passado para colocar em ordem. Você pode talvez dar uma olhadinha para agradecer, dar uma olhadinha para olhar com amor para algo que antes você não foi capaz. Mas depois você já olha para o futuro de novo. Esse recado é bíblico, né? Não olhe para trás, está escrito na Bíblia inúmeras vezes. Tem uma pergunta aqui. Ciúme excessivo, depois sinto culpa. Essa pergunta eu tentei responder antes quando travou. Vou tentar de novo agora. Tem outra pergunta também bem grande que tem nessa mesma linha, né? Muito ciúme, age como criança, depois sente culpa, depois fica, né, como se fosse um remorso. E a pessoa percebe que isso faz mal para o relacionamento, mas não consegue mudar. Geralmente, quando a gente tem um ciúme excessivo, a gente não consegue evitar, digamos assim, e realmente a gente eventualmente age como criança dentro do ciúme, então já identificou que ali tem um problema, né? Que ali tem algo que precisa ser posto em ordem. O ciúme está a serviço da separação. Geralmente, a pessoa muito ciumenta tem um desejo profundo e inconsciente da separação. Eu já vi muitos casos que as pessoas têm muito ciúme. Então eu pergunto para a pessoa, seja bem sincera e sente aí no teu coração, você nem precisa me responder se não quiser. Tu tem muito ciúme. O que aconteceria se você fosse abandonada, se a pessoa finalmente te traísse, ou se a pessoa fosse embora? Às vezes a pessoa responde, nossa, eu senti alívio, como se o ciúme revelasse um desejo profundo. Quer dizer que racionalmente a pessoa quer separar? Não. Quer dizer que ela não ama a pessoa? Também não. Quer dizer que talvez essa pessoa esteja emaranhada com alguém da família que separou. Então, por lealdade a essa pessoa que separou, ela sabota a relação atual para separar também. Pode ser também por não se sentir merecedora de estar em uma boa relação, sendo que as mulheres da família não conseguiram ter boas relações. Cada caso é um caso, né? Mas isso revela talvez um sentimento adotado ali, uma lealdade. Ou um sentimento de autossabotagem também. E como a pessoa citou, né? Às vezes eu acho como criança. Então a gente pode voltar lá para o passado, através de uma constelação, né? Seria interessante, mas se você não tiver essa oportunidade,
você poderia fazer no teu coração, olhar para o teu passado, lembrar, sentir e tentar ressignificar aquela imagem, né, onde você precisa controlar a outra pessoa para ela ficar perto. E eu até vou acrescentar uma fala a mais. Quanto mais você tenta controlar a outra pessoa para que ela fique perto, mais a própria alma dela vai querer fugir dessa relação. Quanto mais você prende o outro, mais o outro quer fugir. Quanto mais você solta, a alma que preza pela liberdade vai querer ficar. Isso foi filosófico agora, né? A Fábio relatou, né, que viveu mais ou menos o que foi falado na pergunta anterior. Suzana, verdade. Tem mais uma pergunta. Eu não tenho ciúme, mas eu tenho uma insegurança em tudo na vida e um medo de solidão. Como eu não sei tanto sobre a tua história, né, eu vou citar algumas coisas por cima, né, para várias pessoas que estejam aqui, talvez que sentem muita insegurança na vida, em todos os sentidos. Muitas vezes, sentimento de insegurança está relacionado com uma desconexão com a mãe. Muitas vezes está relacionado também com traumas, inclusive trauma de nascimento, né? E medo de solidão, todos nós temos um pouquinho, tá? Pela forma como tu relatou, parece que para você é bastante. Então, quando a gente tem muito medo de solidão, muitas vezes a gente acaba agindo inconscientemente de algumas formas que acontece aquilo que a gente tem medo. O medo é perigoso porque ele meio que cria uma profecia autorrealizante. O medo é um portal, né? Então, geralmente, se você tem muito medo de ser abandonado, é bem essa pessoa que tem muito medo que vai ser abandonada. É bem aquela pessoa que no primeiro dia de namoro diz, pode acontecer o que for, menos traição. É justamente essa que acaba sendo traída. Então tem que olhar, né? Quando esse medo é excessivo, a gente precisa olhar e perceber que ele não está em contato com a realidade. Como assim ele não está em contato com a realidade? A pessoa tem medo de solidão. Ela é solitária? Tem pessoas que gostam dela? Tem pessoas que chamam ela para sair, que estão próximas? Geralmente tem. Então, de onde vem esse medo se ele não condiz com a realidade? Será que ele não é um medo, também um sentimento adotado em relação a uma pessoa da família que, aquela sim, realmente ficou sozinha? Ou aquelas lendas na família, né? Fulano de tal se isolou, morreu sozinho. Fulano de tal, ninguém quis ficar com ele. Essas lendas, às vezes as crianças ouvem e elas ficam com medo, né? Elas não querem passar por aquilo de novo, né? Não querem passar por aquilo igual a outra pessoa. E isso pode gerar um medinho, um medão depois também. Veja o que faz sentido para ti, né? Dentro de tudo isso que eu falei. Próxima pergunta aqui. Depois de ser mãe, não consigo me gostar. Baixíssima autoestima. O que posso fazer para melhorar nesse sentido? Depois de ser mãe. Geralmente, quando acontece um fato na vida, e eu não estou nem falando de fisicamente, né, no teu caso, pode ser que depois de ser mãe, fisicamente você ficou diferente, enfim. Muitas vezes não tem relação com o físico em si. Muitas vezes é um sentimento que está atrelado a um fato. Então, não consigo mais me gostar depois que sou mãe. Que gatilho pode ser mãe? O que você ouviu da tua própria mãe? Ou como é a tua relação com a tua própria mãe? E talvez isso só veio à tona agora que você própria é mãe. Geralmente, situações de baixa autoestima
também está relacionado à relação com a mãe, especialmente no caso das mulheres. Para homens também, né? Mas eu diria que especialmente no caso das mulheres. Então olha para isso, né? Para tua relação com a tua mãe. Olha para você de uma forma também conectada com a realidade. E cuida também para não criar uma profecia autorrealizante igual estávamos falando nas perguntas anteriores, né? Às vezes as pessoas elogiam, mas você não está tomando esse elogio. Eu já vi muitas pessoas, né, quando recebem um elogio, dizem assim, não é isso, não. Como se não merecessem ser elogiados, né? Aí a autoestima cai, porque ela não está tomando o elogio, a validação. Então, prestem atenção. E dificuldade em tomar elogio também tem a ver com o relacionamento com a mãe. Olha como tu está conectado. Mas, então, se você não consegue receber, você precisa aprender a receber. Se sentir merecedora do que as pessoas querem fazer por ti também. Se você for uma pessoa muito doadora, que faz muito por todos, experimenta fazer um pouquinho menos e pedir um pouquinho mais. E não tem essa de as pessoas precisam adivinhar. Não, você precisa pedir. É nossa responsabilidade pedir se a gente quer algo. Hoje, eu brinquei com uma aluna, eu disse assim pra ela, tu tava de aniversário esses dias, Jaguarona, e tu não avisou ninguém? Como assim tu não avisou ninguém? No Instagram não aparece quando a pessoa tá de aniversário. Daí eu até brinquei, né? É responsabilidade tua dizer que você tá de aniversário para ganhar os parabéns. Claro, né? É uma brincadeira, mas a gente também não deveria se magoar. A pessoa não se magoou, né? Mas só lembrei. A gente também não deveria se magoar quando esquecem do aniversário, por exemplo. Não faz o menor sentido. Aqui você completou, né, a pergunta, né? Sempre cuido muito dos outros e esqueço de mim. Isso está relacionado, tá? Está relacionado. Experimenta cuidar menos dos outros. Muitas vezes a gente faz isso inconscientemente, a gente cuida muito dos outros, porque tem uma parte nossa que não confia no amor dos outros por nós. Então a gente quer ser necessário. O convite aqui é, mesmo que você seja desnecessária, você vai continuar sendo amada. Repete isso para si mesma. Quantas vezes forem necessárias até que teu coração ouça. Próxima pergunta, vamos ver. Fala novamente, por favor. Como é que eu falei? Às vezes eu falo as coisas tão espontaneamente, eu não consigo repetir. Mesmo que você seja desnecessária, fale para você mesma. Mesmo se eu for desnecessária para as pessoas que estão ao meu redor, eu continuo sendo amada. Geralmente, quanto mais você faz pelas pessoas, menos elas são livres para demonstrar o quanto gostam de você. A gente precisa saber que é amado, independente da nossa função. E olha com amor também para tua mãe, tá? Sempre tem algo inconsciente por trás, geralmente uma dor, que faz com que às vezes a relação não flua. Olha com amor para além daquilo que você vê nas aparências. Olha com os olhos do coração, tu vai ver mais fundo. E nesse olhar você vai encontrar o amor. As pessoas são bastante amorosas, a gente só precisa olhar com mais profundidade, além das aparências. Maria, tudo a mãe. A constelação ela é subdividida em 5 itens, né? Em 5 setores, digamos assim. Pai e mãe, em realidade, é o primeiro setor. Aí depois vem
dinheiro, sucesso financeiro, depois vem relacionamento de casal, legado, filhos, ter a própria empresa, depois tem impactar o mundo. Só que você não consegue ter sucesso nos outros 4 se você não fez direito primeiro. Então, toda vez que dá um problema nos outros 4 setores, se aqui não está bem feito, a gente precisa retornar e fazer bem feito. Por isso que a gente diz, né? Pai e mãe aparece bastante em constelação. Esse é o primeiro passo. Para quem já fez isso, aparecem outras coisas. É muito mais complexo do que só isso. Mas não dá para pular a etapa. Se não fez o primeiro passo, a vida vai negar o segundo e o terceiro passo. Tá beleza? Maristela, como constelar contigo? Se você for de Passo Fundo, Maristela, vai ter grupo de constelação amanhã, dia 7, tá? Me manda uma mensagem, faz favor, depois que terminar a live, para eu te mandar as informações. Amanhã vai ter um grupo de constelação, dia 7. Se mais alguém quiser, fica o convite. Tem um outro recado, tá? Dia 23, que cai num sábado, eu vou fazer um grupo de constelação em Sananduva, depois de 1 ano. Depois de 1 ano e 1 mês longe de Sananduva, vou fazer um grupo de constelação lá novamente. Tinha muita gente pedindo, e eu gosto muito de voltar lá para minha cidade natal, né? Então fica o convite para quem for lá da região de Sananduva, dia 23 tem um grupo. E também em Tapejara, que também tem muita gente que me segue e pede. Em Tapejara vai ter uma palestra no dia 26. Então são esperadas umas 100 pessoas ali em Tapejara para esse evento. Então fica o convite também, né? Em Tapejara não é constelação, em Tapejara é mais palestra e conhecimento, mas fica o convite da mesma forma. Momento recado, né? Chegando às 9 horas. Deixa eu dar mais um recado, vocês aguentam mais um recado? Esse recado é bem importante, tá? Dia 7 de dezembro, daqui a 1 mês, vai ter um evento aqui em Passo Fundo que se chama As Chaves da Vida Plena. É um evento de palestra, nós estaremos em 16 palestrantes. Vai ser num sábado, das 13 às 20 horas. E as palestras vão ser estilo TEDx, ou seja, vão ser palestras rápidas de 15 minutinhos cada uma. Então nós vamos ter 16 pessoas ótimas do nosso grupo, né, da pós-graduação. Relacionamento de casal, microfisioterapia, enfim, vai ter muito assunto, né? Despedidas, que mais? Esqueci os outros assuntos. 16 palestrantes, né? E mais alguns momentos de emoção também, de homenagem aos pais. Vai ter atração musical. Então, se vocês quiserem fazer parte desse evento, também os ingressos são limitados, avisem, né, se vocês quiserem fazer parte. Dia 7 de dezembro, cai num sábado, tá? Vai ser incrível, com certeza. Comecei a divulgar hoje, né? Nós já temos em torno de 150 ingressos vendidos, né? Os alunos tinham conhecimento desse evento antes, né, de eu divulgar para as pessoas. E a gente já vendeu mais da metade dos ingressos. Então fica o convite se mais alguém quiser ir. Qual local em Tapejara? A Ângela perguntou. Lá no Brasil Sem Frestas. Eu posso te mandar no privado depois o endereço certinho, que eu não vou lembrar de cabeça. Pode me mandar uma mensagem depois, tá? A Neuza colocou, quero o link. Como eu não posso mandar o link aqui agora, me chama depois, Neuza. Eu não vou lembrar de todo mundo para chamar, tá? Então eu preciso que vocês me chamem. Mas tenho certeza que vocês vão amar estar conosco aí, independente se for no grupo em Sananduva, no grupo amanhã em Passo Fundo ou no evento em Passo Fundo mês que vem. Maristela, somente em grupo? Não, individual também atendo, Maristela. Então, também atendemos individual presencial em Passo Fundo, né, com constelação com bonecos, ou online, para quem é de fora de Passo Fundo. É possível também. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui nos comentários antes de eu seguir.
ouvi de uma pessoa que não se diz que alguém venceu um câncer é guerreira e vencedora. Gostaria de saber mais disso, você conseguir responder hoje. Eu próprio já falei isso, não sei se foi de mim que você ouviu. Então, o que não se diz? Que a gente é guerreiro e vencedor. Porque quando a gente diz que é guerreiro, ou eu lutei contra, independente se for câncer ou se for outra coisa, tá? Eu sou um guerreiro, eu passei por isso. Eu sou um guerreiro, eu venci a doença. Quando a gente se coloca muito no arquétipo do guerreiro, do lutador, do vencedor, a gente se programa para isso. Quando não tem mais um inimigo externo, a gente cria um inimigo interno. A maioria das pessoas que se cura de uma doença grave, né, e volta a ter a doença, é porque essa pessoa se colocou muito como guerreira e se vangloriou demais quando se curou. Quando a gente se cura de algo grave, a gente não deveria dizer que é vencedor. A gente deveria se curvar e agradecer a Deus porque a gente recebeu uma graça. A gente deveria ser humilde. A maioria das doenças vem para nos ensinar a ser humilde. Sabe por que a gente não pode dizer que é vencedor? Porque a gente não pode menosprezar o perdedor. Ainda mais se o perdedor te trouxe uma lição de vida e um aprendizado para a tua vida. Te trouxe uma mudança para a tua vida. Tem um outro ditado que é assim: em uma guerra não existem vencedores. Os dois lados sempre são perdedores. Não se comemora a vitória numa guerra porque alguém perdeu a vida na guerra. Fez sentido? Então a gente não se coloca como guerreiro. Quando acontece algo conosco, ao invés de a gente ficar lutando contra, a gente deveria aprender com aquilo. Se a gente aprender com aquilo, é muito mais fácil de a gente ficar livre. Muito mais fácil. Será que fez sentido agora, ouvindo dessa forma? Fez sentido, perfeito. Eu gosto muito desses assuntos, né? Inclusive no curso de saúde que a gente teve junto com o de cura de trauma, a gente falou bastante sobre isso. É bem profundo o assunto, é bem mais coisas, eu tô resumindo ao máximo aqui, tá? Mas talvez seja uma sementinha, um pequeno primeiro passo para você. Próxima pergunta. Relação no estado emocional da pessoa que realiza o carregamento de bois pro abate? Como é o estado emocional de alguém que carrega os bois pro abate? Eu não conheço esse ditado. Alguém me ajuda. Eu imagino que o estado emocional de alguém que está realizando o carregamento de bois pro abate é um estado meio deplorável, né? Emocionalmente falando. É isso que significa esse ditado? Quando, especialmente se for mulher, né? Dentro dessa relação onde tem esse estado emocional, a relação costuma não ter tanta chance. Se foi nesse sentido a pergunta, claro, né? Porque numa relação, às vezes se a mulher está muito triste, está com esse estado emocional por questões próprias dela, às vezes da infância, às vezes sistêmicas, né? Independente do motivo da origem, a outra pessoa sempre vai sentir que é insuficiente para ela. E isso culmina num afastamento. Então, geralmente, quando a gente tem muita tristeza, quando a gente não está bem emocionalmente, mas isso é crônico, de uma situação não resolvida, a gente acaba, sim, afastando parceiros, porque todo mundo vai se sentir insuficiente para ti. Perceba se faz sentido. Débora colocou uau, muito profundo. Realmente é muito profundo, né? Em uma guerra não há vencedores. A gente nunca comemora
A gente nunca comemora uma vitória sobre uma doença ou sobre algo onde alguém saiu prejudicado. Na alma, todos nós estamos conectados. Se eu comemoro sobre alguém, eu estou separando, eu estou excluindo e eu estou ficando mais fraco. E quanto mais eu me arrogo ser forte, mais fraco eu sou. Me lembrei da passagem bíblica, né? Quando sou fraco é que sou forte. Olha que sentido que fez isso agora de um jeito diferente. Perfeito. Nunca ouvi de você, mas sempre tratei as pessoas assim, chamando de guerreira. Obrigado por me esclarecer. Já fiz uma sessão de constelação com você em Tapejara, sou de Passo Fundo. Ah, que maravilha! Um dia que quiser participar conosco aqui em Passo Fundo, seja muito bem-vinda, tá? E realmente, eu não apoio a gente se colocar como guerreiro, porque a gente cria uma profecia autorrealizante também, né? Então, se eu acredito, se eu tenho fé que sou um guerreiro, eu preciso de inimigo. O guerreiro só pode existir se há um inimigo. E quando não tem guerra mais, e você é guerreiro, com quem você vai lutar? Você vai criar um inimigo, uma doença. Então, isso é bem complexo. Vamos seguindo? Mais uma pergunta de medo hoje. Medo de sentir dor física é normal? Não querer sentir dor física é normal. Ser humano, né? Agora, medo de sentir dor sem estar sentindo dor não faz muito sentido. Provavelmente tem uma situação ainda ali do teu passado que está mal processada no teu inconsciente e você está projetando isso no teu futuro. Igual eu falei na live passada da ansiedade, né? Às vezes a gente acha que a ansiedade é um pensamento excessivo no futuro, um medo do futuro, quando na verdade não é. Na verdade é inconscientemente você sabendo que há coisas não resolvidas do passado e projetando no futuro. Então, por inconscientemente você saber que está num ciclo de repetição, você manifesta isso como se fosse um medo, né? Eu acredito que para ti pode ser da mesma forma, embora com poucas informações assim na pergunta não possa ser tão específico para ti, né? Vamos para a próxima pergunta aqui. Sentir que a maioria das pessoas não gosta de você. Crença de que os outros pensam algo negativo. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu não sei quem fez a pergunta, tá? Quando a gente não sabe quem fez a pergunta, a gente fica livre para responder. Então, quando você sente que muitas pessoas não gostam de você e você tem a crença de que eles pensam algo negativo de você, como está? Pergunta. Reflitam. Como está a tua expressão facial? O que você tem no teu coração que acaba se manifestando na tua expressão facial? Às vezes a pessoa tem cara de triste. Tá presa num trauma do passado, né, e ficou congelada com cara de triste. Ou às vezes a pessoa tá com cara de desconfiada. Então a pessoa vai para algum lugar e ela tá com cara de desconfiada, como pode estar acontecendo contigo, né? Será que as pessoas estão pensando algo negativo de mim? Será que as pessoas não gostam de mim? E aí você faz uma cara de desconfiada, mesmo que seja sutil. A gente espelha as expressões faciais das pessoas. Por corregulação emocional do sistema nervoso ou por neurônio espelho, não importa o processo, a gente espelha. Então, às vezes, você faz uma cara de desconfiada, as pessoas espelham isso e fazem cara de desconfiadas para ti. Aí sim você pensa, nossa, eu tinha razão, eles não gostam de mim. Mas não é que eles não gostam de ti. Você está programada para isso, porque a tua fé cria a tua realidade. Mas por que a tua fé, a tua crença é de que as pessoas não vão gostar de ti? Existe algum momento da tua vida onde você sentiu que talvez os teus pais não gostavam de ti como você foi, como você é?
E talvez você tenha esquecido de outros momentos aonde teus pais te validaram e te elogiaram, porque essa hora que pareceu que eles não gostaram de ti pesou mais para ti do que a hora que eles te elogiaram. A construção da nossa identidade está conectada com a forma como a gente se sentiu olhado pelos nossos pais. Só que a culpa não é dos pais, não. Porque os pais elogiam, os pais criticam, e isso acontece com todo mundo. Agora, qual ponto específico você escolheu se agarrar? Às vezes a pessoa tem 10 pontos positivos e um negativo. Adivinha em qual que se agarra? Isso acontece com crianças de todas as idades. Então, trago todas essas reflexões para ti, tá? Para você ir trazendo a consciência a tudo isso e refletindo o que faz sentido para ti dentro disso que eu falei aqui. Bem-vindos todos que vão chegando agora também. O que mais que tem de pergunta aqui? Tem várias perguntas. Será que eu vou ter que escolher qual eu respondo e qual que eu não respondo? Tem uma aqui. Porque sempre o bom precisa ter empatia e quem erra está sempre certo. Isso é um pensamento de julgador, né? Não é que precisa ter empatia. O bom não precisa ter empatia se o bom não quiser. Na verdade, o bom aqui não é bom, né? O bom que não tem empatia não é bom. Só tá fingindo que é bom. E quem erra tá sempre certo, você tá presa num trauma de injustiça. É a única explicação para a forma como você escreveu quem erra tá sempre certo. Não sei de onde você ouviu, mas eu nunca ouvi alguém dizer que quem erra tá certo. Talvez você esteja vendo a vida com uma lente de dor, de uma dor não processada da tua vida. Eu recomendaria você olhar para isso. Isso costuma afastar pessoas boas de ti e aproximar pessoas que não são boas, para você reviver de novo aquilo que tua fé, aquilo que você se conectou e colocou a tua fé. Débora colocou jaguarada. Essa jaguarada que tá perguntando bastante no chat. Mas eu vou ter que encerrar nossa live, já são 9h15 quase. Tem algumas outras perguntas. Eu acredito que dentro disso, que eu já respondi nas perguntas anteriores, acabe englobando também, né, as outras perguntas aí que não foram respondidas. Se teve alguma pergunta que eu passei em branco, fiquem à vontade para me mandar depois. Fiquem à vontade também para mandar na próxima live também. Nós vamos ter algumas lives a mais agora, no decorrer do próximo mês, com alguns convidados também para trazer conteúdos especiais para ti, para vocês todos, né? Então fica o convite para estarem conosco. Sempre muito bom participar. Até amanhã de noite, amanhã tem grupo de constelação. Obrigado a todos que estiveram aqui então nessa noite, onde tivemos alguns percalços, né, de internet. Mas é assim mesmo. Boa noite, pessoal. Espero que tenha contribuído, trazido consciência para vocês também, né, o que foi falado aqui hoje. E lembrem sempre, né, nós não somos responsáveis pelo que a vida faz com a gente, pelo que o nosso passado fez com a gente, melhor dizendo. Agora, a gente sim é responsável pela forma como a gente vai reagir. Como a gente está reagindo perante a isso, né? Será que a forma como eu estou reagindo me traz paz? Ou será que a forma como eu estou reagindo me traz ciclos repetitivos de dor? Então que a gente possa sempre olhar para isso com o máximo de amor que a gente for capaz. Já cliquei para a próxima live, obrigada, fantástico, boa noite. Valeu pessoal, boa noite, até mais.